é que vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui hoje começando o nosso segundo episódio do Prevcast, podcast que vai trazer aqui para vocês assuntos do INSS, do mundo previdenciário, da vida rural, da vida da pesca, trazer todas as atualizações desse contexto, desse mundo. E hoje estamos aqui com uma pessoa muito especial, um grande amigo, o Dr. Eriosvaldo Diniz, advogado especialista em direito bancário, em direito do consumidor, tem o seu escritório lá na cidade de Pau dos Ferros, atende também virtualmente todo o Brasil, produz um material nas redes sociais de extrema qualidade, inclusive aprendo muito com você, doutor. Sócio do escritório Fernandes e Diniz, presidente da Comissão da Advocacia Jovem da OAB Subseccional do Alto Oeste. Então o homem é uma autoridade. Seja bem-vindo, meu amigo, fique à vontade. E vamos falar hoje sobre o tema dos descontos lá no INSS, os famosos descontos, né? Que em sua maioria são indevidos e às vezes até ilegais, né? Heitor, muito obrigado pelo convite. Me sinto muito honrado, né, em participar do segundo episódio aqui juntamente com você, né, desse projeto aqui que já começou grandioso, né? É um projeto de extrema relevância para todo mundo, né? Para advogado e principalmente, sobretudo, para as pessoas, né, para os beneficiários do INSS e para aquelas pessoas que irão se aposentar, que irão acessar os benefícios. Eu acho aí muito bacana, porque essa é uma iniciativa que vai levar informação para todo mundo, né? E o tema de hoje, né, sobretudo por estar em alta, né, principalmente sobre essa questão dos descontos lá do INSS, né, da questão das fraudes, né, que ocorreram, que estão ocorrendo, trazer essa temática aqui hoje, né, vai levar aí muitas soluções aí para as pessoas, para os beneficiários e aposentados do INSS. Quero dizer que estou muito feliz, tá bom? Espero que eu consiga contribuir aqui, né, para o podcast, para as pessoas que estão assistindo. Eriosvaldo, eu fico imensamente grato da sua presença aqui. A gente já esteve junto em outros momentos, momentos enriquecedores. Saber que eu tenho um profissional especialista aqui que vai tratar, que vai levar para o nosso público um conhecimento exato. Eu sei que você atua diretamente, que eu vejo nos seus materiais, na sua atuação, lhe acompanho bem de perto, acho muito bacana o seu trabalho. E eu queria saber de você, lá no seu escritório, tem muita demanda? O que é que acontece aí com o segurado da Previdência Social, com aquela pessoa que recebe aposentadoria, que recebe a pensão por morte, que recebe o auxílio-doença, aquele pessoal que é beneficiário do INSS? Está chegando muita gente lá no teu escritório com essas demandas? Doutor Heitor, desde 2023, por aí, foi o que aconteceu. Já começaram essas problemáticas, né, desses descontos aí nas aposentadorias, né, do INSS, também como dos benefícios, até em algumas situações em BPCs, né, que é o benefício de prestação continuada. E a minha advocacia é na defesa do consumidor, né, muito embora eu também seja especialista em direito bancário, atuo aí nas ações contra as ilegalidades dos bancos, né, das abusividades, mas a gente tem uma grande demanda com relação a esses descontos associativos, né, sobretudo os associativos, né, não são só eles, né, e aí a gente vem fazendo um trabalho de informação nas redes sociais e por conta desse trabalho da informação as pessoas ficam curiosas e buscam saber, a conferir, e nesse momento da conferência que elas se deparam, né, com muitas irregularidades, né? E quando eu falo irregularidades, eu estou falando também das contas bancárias, né? Que elas acabam se instigando, vou verificar o meu extrato do INSS e eu verifiquei esse desconto aqui. O doutor Oswaldo falou sobre isso, então entre em contato com a gente para a gente esclarecer e, se for o caso, né, a gente ingressa com ação judicial para regularizar a situação. Eu vi aqui que nesses últimos dias vem tendo um movimento muito grande de conscientização a respeito de descontos associativos, né? Isso passou no Jornal Nacional, passou no R7, está nas redes sociais de forma intensa e constante. Esses descontos de associações em benefícios previdenciários. E é uma questão que é preocupante, né? Pelo volume do valor que foi descontado, mais de 60 bilhões de reais. Isso aí impacta ao que foi colocado de 8 a cada 10 segurados da Previdência Social. Então, é mais difícil encontrar quem não teve do que quem teve. Está aparecendo esse pessoal lá? Com certeza. E, sobretudo, esses descontos estão ocasionando para essas pessoas que recebem o salário mínimo, né, que é 1.518, o endividamento. Porque, além dos gastos familiares que essas pessoas têm, a gente sabe que o salário mínimo não acompanha a inflação, né? Então não tem como fazer a feira e garantir ali a subsistência de energia, água, luz, moradia, muitas vezes é aluguel que se paga,
a feira básica, que a feira básica hoje você gasta aí de 900 a R$ 1.000. Então já vai 80% do salário mínimo. E essas pessoas ficam sem entender por que aquele dinheiro vazou da conta dele, não sabe para onde foi. E ele, esse aposentado ou essa aposentada, ela busca, né, a informação para tentar aí buscar aí uma reversão. Aparece bastante. E assim, mesmo a operação que foi deflagrada e a repercussão na mídia, né, as pessoas continuam buscando, né, os serviços advocatícios para tentar resolver da melhor forma e ser até ressarcido e receber uma indenização pelos danos causados. Eu vi que o sistema, que o próprio INSS, ele vem num movimento muito intenso de conduzir as pessoas a solicitarem essa devolução. Então, vendo dessa forma, eu sei que existem dois caminhos. O primeiro caminho seria ir ao INSS solicitar ou pelo aplicativo ou na agência essa devolução, ou procurar um advogado, um especialista assim como o senhor. Nosso escritório, o Heitor Fernandes Advocacia, também tem muitas demandas. Eu acredito que todos os escritórios têm, porque, como eu falei, 8 a cada 10 pessoas estão sendo atingidas. Na visão do doutor, qual seria o melhor caminho? Procurar o INSS ou procurar a justiça e por quê? Muito bem colocado. Essa questão dos descontos, ele já vem acontecendo há bastante tempo. Então, o INSS já vinha trabalhando essa questão de chamar o beneficiário lá do INSS, aposentado, para ir até a agência para pedir o cancelamento. Só que o que acontece? Quando você faz o cancelamento, ele para de descontar. O que descontou para trás, 2, 3, 4, até 5 anos, né, para trás, fica perdido. Ou seja, mesmo não sendo autorizado pelo aposentado, né, ele não receberia de volta. Agora, com a deflagração aí da operação, né, e o escândalo desses descontos, né, que está sendo investigado ainda, por sinal, as pessoas receberam no aplicativo do INSS uma notificação. E essa notificação está chamando o beneficiário do INSS para dizer se reconhece o desconto ou não reconhece. Se o aposentado e pensionista não reconhecer, ele vai receber de forma simples todos os descontos para trás. Está sendo prometido agora para maio ou junho, né? E aí, o que se tem diante disso? Como esse dinheiro vai ser devolvido, né? De milhares, de centenas e milhares de aposentados e pensionistas. Vai sair de onde o dinheiro? É das associações? É do governo? Então está gerando muita essa dúvida do que vai acontecer. Será que isso realmente, de fato, vai acontecer? Doutor Heitor, quer que eu diga sinceramente o que eu acho dessa situação? Com certeza. Eu acredito que esses valores não vão ser devolvidos tão cedo. Por quê? Porque o governo não vai ter como, né, segurar essa onda, né, dessa devolução em massa desses descontos. E se caso fizer, possivelmente é o que eu penso. Isso daí vai ter um calendário para devolver e muitas dessas devoluções não serão feitas como tem que ser. Por exemplo, vamos supor que descontou R$ 3.000 do meu benefício. E aí o governo deposita 1.500. E aí eu vou ficar na dúvida. E os outros 1.500? Vai ficar por isso mesmo? O que é que eu tenho que fazer? Então eu não acredito nessa devolução, né, tão cedo, vamos dizer assim. Eu também visualizo dessa forma e eu penso mais. Com certeza esses valores vão ser devolvidos caso seja solicitado pelo INSS de forma simples, sem a devolução em dobro, que é como se faz na via judicial, como também os valores não serão devolvidos, corrigidos e atualizados, que é uma coisa que a gente tem na justiça. Então, quando se entra na via judicial e pede a devolução de um valor, né, eu vou dar um exemplo básico aqui para vocês, mas lá em 2005, se eu tive um valor retirado da minha conta indevidamente, em 2025 aqueles R$ 100 não é mais R$ 100, porque houve a inflação, houve a questão da taxa de juros, da Selic, aquele dinheiro ele teve uma alteração na sua capacidade. Na capacidade de compra, na capacidade de venda, que isso é medido pelo governo. Tanto é que o salário todos os anos aumenta e tudo aumenta. Então não faz sentido aquele valor ser retirado lá atrás, ser devolvido hoje da mesma forma. E o projeto do INSS é esse. É pegar aquela devolução lá de 2020 de R$ 50 e ele devolver R$ 50 hoje. R$ 50 lá em 2020 comprava uma coisa que hoje não compra. A justiça ela tem esse cuidado de devolver corrigido, atualizado em dobro com mais uma indenização. O INSS não vai ter esse cuidado. E eu tenho plena certeza, Greusaldo, que assim como os benefícios previdenciários, eles são
concedidos e pagos muitas vezes de forma equivocada, com valores sempre a menor, nunca se paga a maior, mas sempre a menor. Pelo INSS, com a questão dos descontos, vai ser da mesma forma. Então, assim como o doutor também visualiza, eu corroboro com essa opinião. O caminho correto a se seguir em uma situação como essa é procurar um advogado especialista, assim como o doutor, assim como o nosso escritório, visualizar em cálculos, né? Porque o advogado ele vai calcular isso para você, vai verificar qual foi a data que iniciou o desconto, qual é a taxa de juros correta a se implementar, a previsão de uma indenização em cima daquele dano que você sofreu ali, o seu dano moral, e de fato mostrar um valor que com certeza, sem sombra de dúvidas, vai ser absurdamente maior do que o valor que o INSS lhe devolveria de forma simples. Pois é. E aí, quando você fala da questão de valores, Heitor, a gente tem desconto de R$ 12, de R$ 20, de R$ 30, 50, 70, 120, até R$ 200 eu já vi É um de absurdo. desconto. O absurdo é tão grande que eu digo para você que eu conheço pessoas que recebem o salário mínimo e hoje está recebendo R$ 600. E boa parte desse desconto, além dos empréstimos consignados, quando você vai ver lá, tem mais alguns descontos que a gente vai tocar aqui nesse assunto, certo? Mas vai estar lá esse desconto associativo, em que sua maioria são descontos não autorizados. E isso causa o empobrecimento, a vulnerabilidade social desse sujeito e, sobretudo, o endividamento, que muita gente, né, e mistifica isso, diz que não é endividamento, que isso é coisa de veaco, mas, gente, endividamento é algo muito mais sério do que as pessoas, né, estão aí soltando críticas com relação às pessoas que estão passando por dificuldade financeira. E a maioria das dificuldades financeiras passadas por essas pessoas não foram causadas por elas. Pois é, a gente tem hoje até outra situação que também está muito em alta, que não se comunica diretamente com o tema, mas é a questão das bits, né, dos jogos online, que muitas vezes aquele valorzinho pequeno que é retirado ali do grupo familiar, ele causa um impacto sistêmico. Eu vou lhe dar um exemplo, algumas cidades, algumas empresas de varejo apresentaram cálculos que lá nas bits, nas bets, né, acho que a pronúncia certa é essa, impactou o varejo em 20, 30, 40%. Então, uma cidade como uma cidade de São Miguel aqui, uma cidade de pouco mais de 25 mil habitantes, e entra em torno de 12 milhões de reais mês do INSS, vai ter um impacto financeiro. Então, se você vai lá e tira dos 5 mil benefícios que tem aqui hoje, R$ 50 de cada um, quanto é que não vai dar uma soma de valores que não iria entrar nesse município? Isso traz um impacto absurdo, porque as pessoas muitas vezes olham só, mas descontou R$ 50, mas descontou R$ 50 de quantas pessoas? E aí onde está a questão? Exatamente. A questão do valor, que às vezes a pessoa diz assim, só é R$ 34. Mas, gente, com R$ 34, vamos lá no supermercado da cidade de vocês. Vocês conseguem comprar quantos quilos de arroz? Certo? Vai fazer falta? Você consegue pagar a sua feira faltando R$ 34? Deu lá, sei lá, R$ 900 a feira. Aí você só tem 860 e pouco. Você consegue pagar? Não consegue. Então faz falta sim, sobretudo na mesa do trabalhador que teve toda uma vida, certo? Para poder se aposentar e para chegar no momento da vida dele de descanso, está passando por essa situação. Eu estou fazendo um cálculo rápido aqui, mas corrigido e atualizado um desconto de R$ 70 mês aí, por 5 anos, que seria a quantidade de tempo que a gente poderia cobrar para trás, já tem teses do desconto recorrente não prescreveu em 5, daria um valor próximo a R$ 7.000. Então, quando você olha na individualidade, mas é R$ 15, é R$ 20, é R$ 50. Mas quando você pega 15, 20, R$ 50 e multiplica por 12, que seria um ano, e multiplica por vários anos, é um valor assustador. E assim, R$ 7.000, como eu sempre falo, para algumas pessoas, R$ 7.000 ali a pessoa gasta até em um dia. Mas para uma família que recebe o salário mínimo, dá um impacto gigantesco. Muitas vezes é a reforma daquele banheiro lá no final do quintal, que ela não consegue porque não consegue juntar dinheiro, né? Justamente por conta desses descontos. E ela quer fazer o banheiro dela dentro de casa. Então eu acredito que com R$ 7.000, o banheirinho simples, dá para fazer sim, dá para fazer a diferença. E falando, Ariosaldo, nos R$ 7.000, aqui para vocês que estão nos assistindo aqui no YouTube, estamos aqui falando hoje sobre descontos indevidos para segurados do INSS, seja desconto associativo, seja desconto em empréstimos seguros, a gente vai tratar tudo aqui com você hoje. Lembrando que estamos aqui com o Dr. Ariosaldo, especialista em direito bancário e direito do consumidor. R$ 7.000
devolvido em duplicidade, devolvido em dobro, como se fala a própria lei do consumidor, vira R$ 14.000. R$ 7.000 corrigidos e atualizados vira em torno de R$ 10.000. Em dobro, 20 com a indenização, que pode chegar de 7 a 10 mil, vira 30. Então, fazendo essa conta de padaria aqui, uma conta rápida, fiz aqui no meu celular, é melhor você receber 7 mil ou receber 30? Essa é a conta que o INSS não quer que você faça. Essa é a conta que o INSS quer que você não tenha acesso e que você vá lá e diga, não, eu vou logo lá no INSS tirar e pronto. Aí você não procura um advogado especialista, você vai perder aí nada mais, nada menos do que pelo menos R$ 23.000. É um valor absurdo. Com certeza. Tocando nesse assunto dessa questão do desconto, que a pessoa vai lá no INSS e manda cancelar, eu tenho recebido muitos clientes, muitas pessoas que procuram o escritório e dizem assim, doutor, tá sem jeito, porque eu fui lá no INSS e cancelei. Não, não tá sem jeito. Se você não autorizou, e mesmo assim você for no INSS e parou de descontar, que é o cancelamento lá dos descontos, você ainda tem o direito de ingressar com a ação judicial para pedir a devolução desses valores em dobro, que nem o doutor Heitor falou, com juros e correções monetárias. E ainda poderá ganhar uma indenização pelos danos morais se ficar comprovado que você não autorizou, os danos que você sofreu, qual foi a diferença desse impacto financeiro na sua vida. Provando tudo isso, você consegue atingir o que é realmente justo pelos danos que você passou e pelo impacto financeiro na sua vida. Quando a gente vê, Oswaldo, o pessoal falando muito aí nos descontos associativos, nós que atuamos nessa área, a gente visualiza uma gota d'água num copo cheio, né? Quem recebe ali benefícios relacionados à Seguridade Social, o BPC ao idoso, o BPC à criança, o BPC ao deficiente, a gente visualiza que existem diversos outros descontos indevidos, né? E hoje, como a gente está aqui se propondo a trazer para vocês que estão aí nos assistindo no YouTube, para vocês que estão aí nos acompanhando, vamos tratar aqui com vocês todos esses descontos, né? E nada melhor do que o doutor Oswaldo, que está todos os dias aí trazendo essas informações para a gente aí na rede social. E aí, doutor, além do desconto das associações aí, dos descontos associativos, temos mais o quê? O que é que mais atinge o segurado aí da Previdência Social? Vamos abrir a caixa preta do INSS agora, é? Eita, vamos tocar fogo no parquinho aqui. Rapaz, porque é o seguinte, de todos os extratos que eu olho lá no INSS, que os clientes nos procuram para saber, doutor, o que é isso aqui, que desde 2015 está descontando. E essa história desse RMC, RCC, e agora apareceu, viu, doutor Heitor? Não sei se você já soube, apareceu um tal de RMA. Essa é novidade para mim aqui e acredito que para quem está ouvindo aí também. Vamos prestar atenção, viu, pessoal? É muito importante você saber analisar o extrato do seu INSS. Mas antes de eu falar aqui, vai no teu aplicativo, acessa para a tua senha Gov, tá certo? CPF e a senha do Gov. Aparece assim, consultar benefício. Clica lá e vai lá em extrato de pagamento. Tu abre o teu extrato. Se você identificar lá empréstimos que você não contratou, é importante. De repente diminuiu o teu salário, tua aposentadoria, tu não sabe de onde foi, vai lá no extrato do INSS e olha. Se aparecer um consignado lá que tu não autorizou, não caiu na tua conta, acende a luzinha vermelha. Outra coisa também é a questão dos cartões RMC. Lá vai aparecer assim, ó, RMC consignado ou RCC. Agora eu vou dizer para ti o que é cada um. O RMC é a reserva de margem consignado, que é o quê? No momento que você foi lá no banco para fazer um empréstimo e eles disseram assim, ó, tem uma margem de R$ 1.500 para ti. Quer tirar? Aí você está precisando, né? Vai lá e diz, quero. Aí o que é que ele faz? Faz um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignado. Tira o limite do cartão, deposita na tua conta e aí é gerado um contrato de cartão de crédito. E nós sabemos que cartão de crédito tem o quê? Anuidade. Nós sabemos que cartão de crédito, se atrasar, tem o quê? Rotativo do cartão. Se você atrasar, tem juros de mora. E aí vira uma bola de neve, ó. Que você não paga a fatura completa, o restante do valor vai para o outro mês com todos esses encargos. É o que eu costumo, doutor, relacionar como uma dívida infinita, porque o cliente ele só paga naquela margem ali a porcentagem. Exato. É o cliente que chega no nosso escritório e diz, doutor, tem um cartão de crédito constando para mim, eu nunca recebi. E isso é muito confuso na cabeça do segurado, e eu acredito que já é uma coisa pensada pelos bancos, porque o segurado ali da Previdência geralmente é aquela pessoa que está com 60, 65, 70 anos de idade, que já tem uma certa redução na capacidade
cognitiva, já não entende tão bem os meios digitais, já vem de outra época, e termina que aquilo ali é um prato cheio para o banco, pegar aquele público tão vulnerável e trazer esse conceito. Porque é o que mais chega aqui no meu escritório, e eu sei que chega no do doutor também, porque a gente tem essa relação de conversar, de trazer as nossas situações para poder entender como é que está em todos os lugares. E o cliente ele é sempre prejudicado. E o cartão de crédito, para mim, é a pior das situações, porque é uma dívida infinita. Exatamente. É um produto que ele é colocado para o cliente sem ele saber que está contratando. Ele pensa que é um empréstimo, está sendo feito. E aí o que que acontece? Esse cartão, na maioria das vezes, nem chega na casa do cliente. Ele não desbloqueia, ele não usa, as faturas também não chegam para ele pagar. Como é que ele vai pagar? Desconta lá o mínimo, lá no INSS. Eu tenho assim, ó, RMC e o valor lá descontado. Então esse daí é mais uma prova da dívida infinita. E aí, eu sempre coloco, o INSS tem culpa nisso? É responsável também. Porque se ele permite esse tipo de operação e não fiscaliza, né, porque ele tem que constatar. O cliente autorizou, aceitou, tem assinatura, você explicou para o cliente que isso é um cartão, porque o Código de Defesa do Consumidor deixa claro. Se você vai fechar um contrato, você tem que explicar ali, ó, todinho para o cliente. Se ele não souber ler, tem outras regras também, que é o não alfabetizado, né? Que é a pessoa que não sabe ler e nem assina. Aquela questão, doutor, do SET, né, do custo efetivo total de uma transação, eu só vi isso nos livros. Eu Exato. falo isso porque sou empresário, tenho um escritório e eu já fiz diversas transações bancárias e eles não apresentam. Não, não apresenta. Então, assim, aquela pessoa só sabe, né, e eu acho que é da conveniência deles, ah, mas sua parcela é R$ 50, mas desses 50, o que é que eu estou pagando de juros? O que é que eu estou pagando de taxa? O que é que eu estou pagando disso ou daquilo? E muitas vezes, na verdade, essa conversa ela nem existe porque a pessoa nem sabe o que fez. Muitas vezes a pessoa imagina, ah, isso aqui deve ser uma taxa do banco, que a gente também vai chegar nesse ponto aí. Eu acho que isso aqui é alguma taxa de manutenção da conta, eu acho que isso é aquilo. E aí a situação ela vai se agravando. E muitas vezes essa pessoa só procura a gente quando os descontos estão, como o doutor falou, 200, 300, 400, que está aquela bola de neve que não sabe mais o que fazer. Você concorda, doutor, que esse custo efetivo total, para você entender ele, é complexo para a gente, que está todo dia lá na ponta, pegando esses contratos e analisando? Imagina aí para aquela senhorinha que não sabe ler e que assina um contrato desse. A dificuldade é tão grande que quando a gente, né, a gente que está na prática ali, que está na linha de frente, o doutor identifica lá um empréstimo indevido, identifica um desconto indevido ali naquele extrato, aí você pede para o cliente e ao banco pegar os extratos dos últimos 5 anos, o banco ele não quer entregar. Não entrega. Ele quer cobrar, tem um banco em específico que ele cobra por extrato posterior a 2 anos. Aí o cliente ele volta para o escritório, já é um cliente hipossuficiente, já é um cliente que está com um valor financeiro, já está com a sua renda comprometida e ter que desembolsar um valor para poder acessar os dados dele. Isso aí faz com que o cliente às vezes desista no meio do caminho. Pois é. Às vezes não volta nem para o escritório, do banco mesmo vai para casa, não vou conseguir não, isso aí eu vou ter que gastar mais ainda com advogado, e aí ele não sabe dos direitos. Então assim, se está enfrentando esse tipo de problema, se você identificou isso e está com dificuldade, não tente resolver isso sozinho. Você tem que procurar um advogado especializado para te ajudar a identificar e como resolver. O advogado especializado ele vai pegar na sua mão, identificar e resolver para ti e ainda vai trazer benefícios para você não cair mais nessas armadilhas. Doutor Heitor, o RCC, que é o outro cartão de crédito lá, eu chamo que é o primo do RMC. Porque o RMC é a reserva de margem consignado. Já o primo, que é o RCC, que é a reserva de crédito consignado, que é a mesma coisa, trocando um pelo outro, porque todos os dois são cartões de crédito. Só que o RCC, ele é como se fosse o RMC melhorado. É mais dificultoso de você, até mesmo nas vias judiciais, se não tiver com todas as provas, e se o cliente realmente não tiver certeza, a gente reverter essa situação. Porque o danado do contrato do cartão RCC, ele vem com mais detalhados, ele vem com mais complexidade para operação bancária. E muitas das vezes o cliente assina, ele realmente teve ciência, tem lá os dias que vai terminar o parcelamento, mas isso não significa dizer que você tem que desistir quando vê o RCC. Você tem sim que procurar, porque 90% dos contratos que eu pego no escritório, todos têm ilegalidade.
certo? De 100, 90 tem ilegalidade. É um absurdo. Eu quero trazer aqui hoje também, doutor, uma perspectiva que é uma dúvida que eu sei que chega também, né? Chega muito aqui, chega presencialmente, chega no Instagram, chega nas caixinhas de perguntas, que é a situação do: doutor, eu sei que o INSS ele só deixa consignar 30% do meu benefício. E as pessoas muitas vezes não entendem a questão do empréstimo pessoal, que é um empréstimo que ele sobrepõe os 30% consignável. Então, pelo que eu entendi, o INSS ele pode liberar uma consignação de 30%, mas o seu banco ele pode fazer o restante. Queria que o doutor falasse um pouquinho sobre isso, porque é uma dúvida de muita gente. O banco pode ou não pode fazer um empréstimo acima da margem liberada pelo INSS? Vamos lá. Você entrou agora na limitação de descontos de aposentadoria e até mesmo da remuneração, proventos, salários, certo? Que varia muito de acordo com o tipo de remuneração que a pessoa recebe. Mas vamos lá, você que é aposentado ou pensionista do INSS, saiba que o banco tem uma limitação desses descontos, que é de 30% do que você recebe. Ou seja, se você recebe um salário mínimo, o banco só pode comprometer o seu salário 30% com empréstimos, certo? E aí o danado desses cartões, eles comprometem mais 5%, certo? De cada cartão, eles vão comprometer lá mais 5%. E aí vai subir para os 40%. E aí o que é que acontece? Na maioria das vezes, os bancos não cumprem. E o INSS faz vista grossa. Como eu falei, nós temos casos de pessoas que estão com mais de 70% do seu salário, é o salário mínimo, comprometido com empréstimos consignados e cartões de crédito. Aí vamos lá, doutor. Doutor, mas o banco pode fazer, mesmo lá, o empréstimo pessoal, é aquele empréstimo pessoal, diferentemente do consignado, ele desconta na conta corrente. O consignado desconta lá no INSS, já cai lá na tua conta com os descontos. Quando cai na conta, aí vem o desconto do empréstimo pessoal, dentre outras coisas, né, que é descontado indevidamente. Se aí são outras, seguro, tarifa, mas o empréstimo pessoal desconta lá dentro da conta corrente. Isso aqui já traz uma reflexão importante para vocês, é que você que tem problemas com empréstimos, que tem valores descontados que você não reconhece, não consultar somente o extrato de consignação do INSS. O extrato de consignação do INSS vai constar para você tão somente os empréstimos consignados e o RCC e o RIMC, não é isso? Então, meus amigos, a análise do extrato bancário vai trazer todos esses descontos. Então, é muito importante que essa análise ela seja feita, que você, quando for procurar o seu advogado, quando for procurar o especialista, como se sabe lá na cidade de Pau dos Ferros, tem o doutor Ariel Oswaldo lá para atender vocês, vão lá, como também na rede social, né, doutor? Se entrar em contato, vocês marcam um atendimento virtual, atende o pessoal. Beleza. Vocês tenham em mãos os extratos bancários. Tenha o zelo de trazer esse extrato, vai reduzir uma viagem ao escritório, vai reduzir o tempo de análise e a resposta. O doutor Oswaldo, ele trouxe essa perspectiva que o extrato bancário ele tem que, de fato, ser desmiuçado, né? Aquelas letrinhas ali, elas já vêm para dificultar a vida do segurado ali. Muitas vezes, como você falou, até a gente não consegue destrinchar, vai pesquisar, vai ao banco para poder descobrir o que é, para poder lutar pelo direito daquela pessoa. Eu digo a você, cada banco tem uma forma de se comunicar lá no extrato. Por exemplo, o banco amarelinho, que é o mais conhecido, ele tem um modelo de extrato. Já o banco lá, o vermelhinho, ele tem um outro modelo de extrato. Enfim, todos os bancos, cada um, ele coloca lá uma nomenclatura para os seus descontos, que é para justamente causar essa confusão na cabeça do consumidor, certo? Mas o que você precisa saber, apareceu lá qualquer desconto estranho, nem que seja de 5, começa com 5. Eu já vi tarifa de mensagem de celular, é aquela mensagem que recebe a notificaçãozinha, sendo descontada sem autorização. Então, identificou lá um descontozinho, abre o olho, certo? Verifica se vai ser só naquele mês ou se todo mês vai ser recorrente. E se identificou, o que é que eu costumo dizer? Quando a pessoa fala comigo lá no Instagram, ela diz assim, doutor, tem um desconto aqui no meu extrato. Eu não autorizei. Eu digo, faz o seguinte, baixa o extrato dos últimos 5 anos, cada ano tu baixa de janeiro a dezembro, e aí eu marco o atendimento para a gente fazer
é o que eu chamo que é como se fosse uma perícia dentro desses extratos. A gente senta com a equipe, sai marcando todinho, mapeando para saber o que foi descontado indevidamente. E às vezes se desconta seguro em uma parcela só. Desconta lá R$ 70 e não desconta mais. Isso não pode. Esse dinheiro ele é devolvido. Nós já tivemos resultados de ações judiciais, certo? Em que foi devolvido em dobro, que deu R$ 140, mas ainda veio uma indenização de 5 mil. Então, esse cliente recebeu R$ 5.140 por conta de R$ 70. Por quê? Porque o desconto não foi autorizado. E isso é ilegal. O Código de Defesa do Consumidor é contra, a lei brasileira é contra esse tipo de desconto. Agora tem que ficar atento e saber o que fazer. Interessante lembrar também, doutor, a questão do extrato, que lá vai constar, muitas vezes consta empréstimos de outros bancos, aí aquela pessoa fica naquela dúvida, mas esse banco é no Rio Grande do Sul, mas esse banco é em São Paulo, mas esse aqui não é o meu banco, então assim, é sempre importante estar na presença de um advogado especializado que vá fazer essa triagem. A gente tem muitos processos aqui nesse sentido, e a gente vê que as pessoas que passam fazendo empréstimo, eles trabalham para dezenas de bancos diferentes. Aí, às vezes, a pessoa assinou um empréstimo que é por exemplo, do banco, não vou citar nome aqui, vou citar, que vocês vão saber, mas do banco mercantil, por exemplo, e essa pessoa disse, mas eu nunca fiz, mas às vezes a pessoa que colheu o teu empréstimo, ele colheu uma guia do banco mercantil, colheu a guia do banco C, do banco D, e esse empréstimo ele passou e você não sabe. Então é muito importante, porque o advogado especialista ele vai solicitar a cópia do contrato e ver se de fato aquela assinatura é sua, se aquele dinheiro caiu na sua conta, se existiu ilegalidade, se você foi bem orientado. Então são N questões, porque, doutor, mesmo que o dinheiro tenha caído na conta, que isso é uma dúvida constante, mesmo que o dinheiro tenha caído na conta, existe sim a possibilidade de reverter esse empréstimo e receber uma indenização. Com certeza. Isso é a coisa mais comum, isso é muito comum, que acontece praticamente diariamente. Semana passada, não. Essa semana eu fiz o atendimento de uma aposentada do INSS, ela tem a aposentadoria por idade e o pensão de viúva. E aí foi feito 2 empréstimos, cada um de R$ 3.000. E o dinheiro caiu na conta dela, ela achou que era um 13º, um adiantamento de alguma coisa, ela foi... A nossa vida é assim, né? Quando você tem obrigações, ela foi, sacou e cumpriu as suas obrigações. Quando ela chegou em casa, e aí que ela foi verificar o aplicativo do meu INSS, ela foi bem assim, oxe, isso aqui, esse desconto, que já vai para o próximo mês. E aí que ela me procurou lá, a gente abriu o INSS dela com os extratos, tava lá 2 empréstimos em cada um aliás, 2, um em cada benefício. E imediatamente, porque lá no aplicativo, doutor Heitor, tem como a gente puxar a cópia do contrato. Os bancos são obrigados a enviar a cópia do contrato. Por incrível que pareça, quando eu puxei o contrato, tinha uma foto de um homem na biometria facial. Mais uma prova de que não foi ela que fez. Então foi autorizado o empréstimo, caiu na conta dela, mas ela não queria fazer aquele empréstimo. Oswaldo, mas ela sacou. E aí? É responsabilidade dela? Não, porque ela não queria aquele empréstimo. Eu tive um caso, doutor, bem interessante esse caso, porque o cliente ele foi fazer o saque na agência do Banco do Brasil lá de São Miguel. E na hora ele se confundiu, não conseguiu fazer o saque, chamou uma pessoa que se dizia ser do banco, a pessoa foi lá, ajudou ele sacou o dinheiro, só que o que foi que a pessoa fez? Trocou os cartões. Dentro da agência bancária, dentro do banco, ele trocou o cartão, né, sacou o dinheiro dele, só que entregou outro cartão igual, e como ela tinha ajudado, decorou a senha. Quando ele voltou no mês posterior, estava um empréstimo feito e o valor do salário do benefício dele sacado. E a gente resolveu isso justamente puxando as imagens do caixa eletrônico. A gente puxou as imagens, verificou que ela sacou esses valores em outra cidade, o banco permitiu o saque, ela sacou dentro do banco, em outra cidade, e fez o empréstimo e também caiu em outra conta. Então a gente conseguiu. Então é a questão que a gente traz aqui, de procurar de fato quem tem expertise no assunto, quem entende do assunto, para poder trabalhar essa situação. Eu sempre digo isso. Quando a gente tem um problema de coração, a gente procura o cardiologista. Quando a gente tem um problema ortopédico, a gente procura o ortopedista. E quando você tiver um problema bancário, procura uma referência em direito bancário. Como aqui eu já coloquei, doutor Oswaldo, eu também trabalho nessa área, e a gente tem diversos casos que a gente poderia passar aqui horas e horas e horas e horas e horas
falando aqui para vocês. Então é muito importante. Não tome nenhuma atitude, seja essa de devolver o dinheiro, receber o dinheiro de volta ao INSS, seja essa de ligar para o banco e fazer um acordo para reduzir. Esses acordos de redução de empréstimo, eles são bem problemáticos, né, doutor? Eu quero transferir meu empréstimo para... Eu quero tirar mais um pouco de valor. Eles fazem o que eles chamam de troco, né? Faz um novo empréstimo, joga uma taxa de juros mais alta, você assina ali, recebe 1.000, 1.500, R$ 800 a mais ali, aquela diferença, e você vai pagar 5, 7, 10 mil a mais. Multiplicou sua dívida por 4. Pois é, então é tão salutar procurar um especialista antes de tomar qualquer atitude, que hoje isso tem que se transferir para todos os campos da vida da gente, e principalmente no campo financeiro, que o impacto na nossa vida é muito grande. A partir do momento que você ali recebe um salário mínimo, ali é R$ 1.518, não é isso? E você tem ali uma perca de 10, 15, 20% daquele valor, é uma perca absurda, meu amigo. É o teu remédio que tu não vai conseguir comprar, é a tua feira que tu não vai conseguir finalizar a compra dela e aquelas refeições, aquela comida não vai bater até o final do mês, é uma urgência ou emergência que você vai ter na tua casa que não vai ser suprida porque você, por atitude própria, não ter procurado um profissional especialista, conduziu à criação de um problema. E se prolonga no tempo. Você sabe que é 96, 120 meses, até mais. Cria a conta, né? Eu costumo brincar 5 mil. E a pessoa acha e fica com aquele sentimento de ser realmente infinita. Oxe, não acaba nunca. Porque quando tá perto de acabar, eles dão o danado do troco. Então, o que acontece também, acontece muito, muito mesmo, e isso é uma característica lá das pessoas do INSS. Por quê? São vulneráveis. Normalmente são aposentados, pensionistas, que têm o grau de instrução baixo. E a questão da idade, ela sim, minha gente, tem uma diferença grande. Eu conheço exceções, que nem hoje eu encontrei Dona Edna. E aí eu conversando com ela, a mulher sabia a senha dela do INSS, sabia tudo, até o número do benefício ela sabia assim, dizia de forma facilitada. Mas, meu amigo, isso é uma exceção. Entre 100 aposentados, um é desse jeito. Então, a maioria são vulneráveis. Na hora de fazer a renegociação, sabe o que eles fazem? A portabilidade. Muda de banco sem um aposentado autorizado. Você pega, por exemplo, a taxa Selic, que ela vem só subindo. Quando você faz a mudança de banco e transfere aquele empréstimo, ele vai entrar na taxa de juros nova. Isso. Então, muitas vezes você estava lá no empréstimo que estava numa taxa de 6% ao ano e vai para uma taxa de 14,25%, como a gente tem agora. Pessoal, a gente já falou aqui de descontos associativos, a gente já falou aqui de empréstimos, a gente já falou aqui de cartão de crédito consignado e eu quero saber do doutor também, cesta de serviços dos bancos. Aquele descontozinho que tem lá, geralmente o cliente chega aqui e diz, tem uma cesta aqui no meu extrato bancário e eu não reconheço. Como é que fica essa questão dessa adesão de cestas? Porque eu vou dar um exemplo aqui, o Banco Bradesco, né? Eu já tive clientes aqui do Banco Bradesco que tinham cestas de serviço de R$ 150. A cesta de serviço, pessoal, só para ficar claro, é aquela taxa de manutenção para você ter acesso a serviços como cheque, como vários saques, várias transferências, coisas que geralmente o segurado não usa, né? Porque o segurado ele vai lá, faz um saque e é para isso. E só para isso. Pois é, a cesta de serviço é um outro grande gargalo na advocacia bancária e um grande gargalo também para as pessoas lá do INSS. Por isso que eu digo, tem que verificar o aplicativo do INSS, mas tem que olhar do banco, porque você está sofrendo desconto lá no INSS, mas no banco também tem. Então essa danada dessa cesta de serviço aí, que ela vai mudando de nome de banco para banco, né? Na Caixa Econômica leva o nome de cesta, no Bradesco já tem outro nome, lá no Banco do Brasil é tarifa, só tem assim, tarifa, certo? Não diz nem de que para que essa tarifa, e aí desconta lá 12, 30, 50, até que o doutor colocou R$ 150. Tem um serviço que a pessoa não utiliza, e um serviço que é colocado sem autorização mais uma vez. Na hora de assinar o contrato lá, você, por exemplo, primeira vez foi aprovado a sua aposentadoria. Aí você vai lá no banco, né? Eu vou citar o exemplo de hoje. O cliente foi lá no banco Crefisa, que agora é o banco que foi... É o banco que ganhou a licitação do INSS. Exatamente, que agora é o responsável lá por abrir as contas dos aposentados e pensionistas. E eu presenciei o momento da assinatura do cliente. E eu disse assim, depois, peço uma cópia desse seu contrato. O cara que estava lá olhou assim para mim, aí disse, você é o que dele? Não, ele é meu cliente, eu vim só acompanhar ele aqui. E aí,
não deu em outra. Quando eu olhei o contrato, estava lá o X marcado numa taxa de serviço que o cliente não vai precisar. Ele só quer a conta para sacar o salário. Essa é a maioria das pessoas utiliza essas contas para isso. É ou não é? Você que está em casa, que é aposentado, você usa a sua conta corrente para pedir cartão de crédito, você usa o cheque especial, você tem mensagens de serviço ali que você contrata, seguro, você contratou. Então, assim, a pessoa não precisa desse serviço. Ela só quer sacar a aposentadoria dela e viver a vida dela. Mas é colocado danado essas tarifas. E termina que vira uma bola de neve, porque vai desconto associativo, aí vai cartão de crédito consignado, empréstimo, aí a gente pega aí cesta de serviço e ainda tem mais uma situação que eu quero tratar aqui com você, que é a questão dos seguros. Seguros. O seguro aqui é campeão aqui no nosso escritório, a gente tem muita gente que chega aqui, aí quando chega geralmente é o combo, do que eu já falei, desconto associativo, cesta de serviço, seguro, empréstimo e cartão. Quer que eu diga mais? Os bancos ainda querem criminalizar a nossa atividade. Porque quando você sim. pega um cliente desse que tem tudo isso, cada um é um processo, meu amigo. Então, como é que eu não vou entrar com 4, 5 processos? O que é que os bancos estão dizendo? Litigância predatória, o advogado está criando ações. Não é. Então, cometendo ilegalidade, a gente tem que proteger o nosso cliente. Não é não? É a atividade do advogado, né? A atividade do advogado é essa, é trabalhar para defender o direito do cliente, né? E tanto é que o advogado do banco vai defender o banco. Então, nós, quanto advogados, né? Como tem uma frase que eu carrego no meu coração, que a advocacia não é uma profissão de covarde. Não é. A gente vai para a briga, a gente vai para a luta, a gente vai defender, a gente vai mostrar, levar o contexto de vida. Muitas vezes é um segurado ali que é analfabeto, que já tem uma deficiência física, que não tem um entendimento. Como o doutor falou, a gente que está no meio, que estuda todos os dias, que está se especializando mais e mais e mais e mais, a gente tem muita dificuldade de entender diversas coisas, avalia aquele hipossuficiente. Então, é uma conduta excelente, doutor, esse trabalho que o doutor faz, porque o meu escritório também faz, de estar ali pegando na mão daquela pessoa e dizendo: eu vou resolver sua vida, eu vou lutar por você. E ter essa especialidade, entender os pormenores, vai fazer toda a diferença. E eu ainda digo mais, esse é o melhor cliente, que é aquele que você vê o brilho no olho dele de dizer que hoje ele consegue controlar a sua vida financeira. O danado desses seguros, voltando aqui, doutor Heitor, o danado desses seguros é um absurdo. Por quê? As pessoas não contratam um seguro. Veja bem, uma coisa é eu contratar um seguro de vida para mim e para minha família, para segurar lá meus familiares. Se acontecer alguma coisa comigo, vai ter uma proteção para esses meus familiares. Outra coisa é eu contratar o seguro prestamista, que é um seguro que você garante para o banco, que se acontecer alguma coisa, o banco vai receber. Qual é o sentido de eu fazer um empréstimo se a garantia desse empréstimo é a minha aposentadoria? A garantia é a aposentadoria. Então, por que eu vou pagar mais um seguro? Para garantir o quê para o banco? Então, é apenas uma métrica de bater metas. Cada gerente, cada pessoa que atende você lá no banco, ele tem uma meta. Sabe por que eu digo isso? Eu não falei, doutor Heitor, mas eu já trabalhei no Banco do Nordeste. E eu já estive do lado de lá da bancada. E eu sei o quanto os gerentes, os assessores, né? Eles são Não existe uma pressão para que no final do mês isso aí tenha um número de empréstimos, de títulos de capitalização, de seguros, tem uma meta interna para que seja cumprido. E, doutor Heitor, é muito difícil vender esse seguro, sabe por quê? Porque a pessoa, quando você explica, ela diz: para que eu quero isso? Sabe como era que eu vendia? Fazendo um bom atendimento para o meu cliente, levando soluções. E aí eu oferecia e ele dizia: se eu comprar esse seguro, vai ajudar você na sua meta do banco? Eu esclarecia tudo. E aí ele dizia: pô, então pode colocar, meu filho. Mas a pessoa, em sã consciência, ela não contrata esse tipo de seguro. Então o que é que eles fazem? Embute o seguro dentro do teu contrato, tu assina autorizando. Mas isso é chamado de venda casada. E venda casada pelo Código de Defesa do Consumidor É crime. é crime. Então, assim, além de ser crime, você também ainda tem o direito de se identificar qualquer tipo de seguro, seja no seu contrato de financiamento de veículo, no seu empréstimo pessoal ou até mesmo na sua conta corrente, se tiver lá seguro alguma coisa, pode procurar um especialista, né, um escritório especialista em direito bancário, que ele vai conseguir achar uma solução para ti, ser ressarcido e uma compensação pelos danos causados. Uma situação que a gente visualiza, doutor,
é que os bancos eles fazem arbitrariamente, eles tomam essa conduta com ciência que é errado, mas eles fazem um determinado cálculo. Eu vou fazer errado com 100 pessoas, só 10 vão entrar na justiça, então eu vou continuar lucrando com as outras 90 que não entraram. Então, a partir do momento que as pessoas tomam consciência que aquilo é errado e procuram seus direitos, você também, de forma coletiva, ajuda o todo. Porque a partir do momento que o maior número de pessoas procura os seus direitos e corrige, ela está ajudando a outra pessoa ou até o seu parente, amigo, primo, vizinho, a não ser futuramente lesado, porque o banco vai dizer, opa, peraí, não é mais 10 pessoas das 100 que estão entrando aqui na justiça, são 50 das 100. Então, aqui o cálculo já não está mais vantajoso. Então, a gente tem que entender que uma conduta de procura de um direito e de procura de uma correção de um vício, de uma conduta errada do banco, vai refletir também na sociedade. Isso é muito importante. A gente não pode, como a gente já conversou na questão dos descontos associativos, olhar só o eu. Porque aquele impacto daquela melhoria vai trazer um impacto positivo para o todo. Pois é. Vale a pena para os bancos fazer esse tipo de coisa? Ao meu ver, está valendo a pena sim. Mas o banco não tem todo esse poder que nem os gerentes dos bancos fazem o medo às pessoas. Se você vir entrar com ação, vai perder seu crédito. Não pode, porque quando a pessoa procura... um terrorismo, né? Existe todo um terrorismo. Tem cliente que vai no banco lá pedir uma informação, pedir um extrato e o pau canta lá, né? Para ser bem coloquial, mas existe uma certa pretensão daquele indivíduo do banco ali de coagir aquela pessoa a não pegar aquele documento ou entrega de forma incompleta, ou então não conduz de forma honesta e traz a dúvida à cabeça daquela pessoa que é hipossuficiente. Dá o chá de cadeira, deixa esperando, não atende, vai almoçar, certo? Então, qual a diferença de você procurar um especialista, um advogado que sabe o que fazer? Porque a gente tem uns meios administrativos onde a gente força o banco a te entregar o que é teu, por exemplo, os extratos dos últimos 5 anos, o contrato que o gerente disse que não tem, porque está no sistema, o sistema saiu fora do ar. A gente sabe muito bem quais são os meios legais para isso. Lembrando, os bancos não são absolutos, viu? O Banco Central regula todos os bancos. Eu digo que é o pai dos bancos, o Banco Central. E o Banco Central sempre está lançando normativas. Então, nós que somos da área bancária, a gente sabe exatamente qual é a normativa lá que vai forçar o banco a te entregar a cópia do teu contrato. Qual é o dever de casa hoje para essa galera que está aqui assistindo a gente no YouTube, que está assistindo aqui o Dr. Ariel Oswaldo falar de direito bancário, de falar sobre descontos indevidos? Qual é o dever de casa aí? Papel e caneta na mão, é fazer o que amanhã? Vamos lá, é o que eu sempre digo lá no meu Instagram. Já olhou teu extrato bancário hoje? E o do INSS, tu já olhou? Então a primeira coisa que tu tem que fazer é verificar. Olha, eu conheço gente que olha diariamente. E aí, quando desconta a primeira coisa, a pessoa já vai lá no INSS, pega e às vezes tem a restituição. Primeira coisa que tu tem que fazer, baixa o aplicativo do Meu INSS. Doutor, não sei baixar. Vai lá no teu, se for da Apple Store ou Play Store, coloca lá, Meu INSS. Vai baixar o aplicativo. Se tu não tiver a conta do Gov, tu vai criar uma conta do Gov com teu CPF. É uma conta única, certo? E a senha também ela é única e você vai fazer a biometria facial e colocar a conta no nível ouro, tá certo? Porque você vai ter acesso a todas as modalidades do governo de documentação, certo? Com ela você acessa inúmeras plataformas como CNH, o próprio cartão do SUS, entendeu? Então com o teu Gov tu acessa o INSS. Verifica, acompanha, se você é aposentado ou pensionista do INSS, acompanha esses descontos. Já com os bancos, se você não tem aplicativo do Internet Bank, tu vai logo baixar e vai desbloquear na agência bancária e ficar acompanhando. Meu amigo, o banco não perde um centavo para você, porque tu tem que perder. Não perde não. Tenta pagar um boleto faltando 5 centavos. Vê se a moça lá da lotérica recebe. Ela não recebe, não passa. Ela diz, vou pagar, vai ficar como o mínimo da fatura. Vai, aí você diz, não, tá aqui o valor, tá faltando só 5 centavos. Ela, não recebe. Você não consegue pagar. E por que você tem que pagar lá para ele? Então, INSS, verificar os extratos, aplicativo do banco, se não tem, baixa e desbloqueia e vai acompanhar. E lembrando, se você baixou, não achou nenhum desconto, pesquisa os últimos 5 anos, que se tiver alguma coisa, pode ter certeza que você vai poder receber de volta e receber uma indenização pelos danos morais. Uma dúvida que lançaram aqui, doutor Oswaldo, é a respeito de fraudes que aconteceram, que não são diretamente ligadas aos bancos. Então, o fraudador foi lá,
coletou a senha do meu INSS daquela pessoa, fez um procedimento fraudulento em algum local, e muitas vezes esse cliente ele vai ao banco para saber e o banco diz que não foi ele. E aí, de quem é a responsabilidade? Existe um instituto aí do direito do consumidor que protege essa pessoa, porque às vezes o próprio banco desacredita. Diz, não, mas isso aí foi alguém que fraudou, você tem que resolver no INSS. O INSS, não, mas seus valores são pagos ao banco, você tem que resolver no banco. E fica aquele bate-bola ali, e o segurado ali, ele fica perdido. O que é que ele tem que fazer? Ele tem direito, ele não tem? Primeira coisa, a responsabilidade são das instituições, seja o INSS, seja o banco. Mas você não pode só ficar nisso. Verificou uma operação estranha, não contratou? Primeira coisa que faz, boletim de ocorrência e relata o que aconteceu. Depois, qual que é o banco? Aciona o MED. O que é o MED? Mecanismo Especial de Devolução. Esse mecanismo, basta você entrar em contato com o seu banco e dizer, tem uma operação que eu não reconheço, quero acionar o MED. E aí o MED obrigatoriamente vai bloquear o valor que foi transferido e vai te devolver. E se não devolver, o que é que acontece? O banco ele é responsável, assim como o INSS, pelas informações que você tem nos bancos de dados dele. Concorda comigo que se a tua senha do INSS ou a tua senha do banco vazou e outra pessoa acessou lá, por exemplo, em Minas Gerais ou no Rio de Janeiro, como foi que essa pessoa teve acesso? Então houve um vazamento do dado, que é o que a gente chama de fortuito interno dos bancos. Então, a partir dessa tese, a partir desse direito, você sim resguarda a devolução, a anulação da operação. E quando eu digo anulação da operação, eu estou falando do contrato. E aí, meu amigo, eu já peguei contrato de 30 mil, 100 mil reais, que foi feito empréstimo sem autorização. Caiu na conta lá dos estelionatários e a gente conseguiu bloquear o valor, às vezes a metade, às vezes nada, mas na justiça, sim, se você conseguir provar tudo que eu te falei aqui, com mecanismo especial de devolução, boletim de ocorrência, e que você procurou o banco para informar no período ágil, sim, você consegue receber. E a responsabilidade é da instituição, seja o banco, seja o INSS. Show de bola, show de bola. E vamos para outra questão aqui, que eu acho interessante a gente tratar, é a respeito daquele cliente que não tem consciência nenhuma de onde está tendo esses descontos, né? Vou trazer aqui a situação específica, eu estava tentando formular aqui, mas aquele cliente, por exemplo, que recebe seu benefício num cartão benefício do INSS. O INSS, quando ele faz o convênio com esses bancos, seja agora ele está com o Crefisa, né? Crefisa. Ele envia um cartão para que esse cliente ele saque esses valores sem passar por dentro do banco. Seria o cartão de pagamento de benefício. O Bradesco a gente nunca teve essa situação, porque o Bradesco ele sumia com esses cartões. E esse cartão ele não gera extrato. E isso era uma grande dificuldade da gente. E é uma grande dificuldade que os nossos clientes também têm, porque quando eles vão ao banco, eles trazem essa perspectiva. Não, mas você recebe num cartão benefício, esse cartão não gera extrato. E aí, o que é que a gente pode fazer com esse cliente? Pois é, nessa situação aí, quando ele não tem cartão do banco, vamos dizer assim, que ele não tem o acesso, a gente tem que procurar o próprio INSS. Quando ele não tem a senha do INSS, se você não tem a senha do seu INSS, nunca abriu um Gov com a sua identidade, você vai procurar a agência do INSS mais próxima, seja na sua cidade ou na cidade vizinha. Gera essa senha, baixa o aplicativo e tu vai ter todas as informações, seja de empréstimo, seja de extrato de pagamento, para você saber quanto cai na sua conta, quanto é descontado, que descontos são esses. Outra situação, quando você não sabe, né? Sim, essa questão do cartão que tem lá, né? Previdência Social, realmente não tem. A pessoa só gera aquele do pagamento, né? Então não tem outra alternativa senão essa. Mas o Crefisa, eu digo porque eu estive hoje na agência do Crefisa, eles entregam lá o cartão, que tem só assim, Crefisa, um cartãozinho amarelinho. E aí lá eles já baixam o aplicativo do cliente e o cliente tem acesso lá. Eu acredito que no Crefisa o cliente termina tendo que ter outra conta em outro banco para pegar no dinheiro, ou eles fazem pagamento de dinheiro de papel lá. Foi uma pergunta que eu fiz hoje, que eu sou bem assim, sabe? Eu tinha essa questão, já vai sanar aqui pra gente e pros nossos... Quando eu vi o danado desse Crefisa se instalando aqui em Pau dos Ferros, lá em Pau dos Ferros... A vulga já fica atrás da orelha. Eu disse, eu não acredito que o pior banco do Brasil, viu? Eu digo porque tem processos judiciais com juros absurdos. Eu tenho tonelada de processos aqui. Pronto. Crefisa. E pra mim é o pior, né?
Quando eu vi, eu disse, não acredito não que vai chegar essa pérola aqui na minha cidade, não. Pois pronto. E aí, quando surgiu a oportunidade, que foi hoje, eu fui lá, e aí eu perguntei, porque eu não vi caixa, eu disse, e cadê os caixas? Aí o cara ficou meio assim, que ele não é nem daqui do Rio Grande do Norte, certo? Acho que é de Goiás, o sotaque dele é diferente. Aí ele disse, os caixas não chegaram ainda, a previsão é pro próximo mês. Aí eu disse, mas aí como é que esse cliente vai receber esse dinheiro? Porque ele precisa do dinheiro. Aí ele disse, não, por isso não, eu já vou aqui baixar o aplicativo para ele e vou fazer todas as instruções. Ele disse, mas como é que ele saca? Aí diz, não, então tem que fazer um Pix para uma outra conta. Então, o cliente, o beneficiário, ele é prejudicado. Porque ele vai ter que abrir uma conta no danado no Crefisa e vai ter que transferir para uma outra conta, ou seja, tem que ter duas contas. É uma situação complexa. Tratamos aqui com vocês hoje, trouxemos diversos pontos que são positivos para o segurado do INSS que utiliza dos meios bancários, que é o meio que ele vai lá receber o seu pagamento, tirar os seus valores. Trouxemos aqui a orientação de quando tiver um problema, fazer o boletim de ocorrência, de verificar aí o extrato, verificar o sistema do INSS, não é isso, doutor? Verificar lá os consignados. E eu quero trazer aqui uma orientação importantíssima para vocês a respeito do desconto associativo. Eu não poderia chegar ao final desse momento hoje sem trazer essa informação para vocês e a respeito dos descontos associativos relacionados a pessoas que estavam e estão filiadas a sindicatos. Então, sou eu defensor ativo da atividade sindical para os agricultores, para os pescadores, e a gente sabe que o agricultor aposentado via sindicato, ele autoriza o desconto da CONTAG. A CONTAG é a confederação que traz aí o suporte às federações e aos sindicatos rurais. E a CONTAG, ela tem autorização para fazer o saque quando o cliente, quando o agricultor ali assina no momento do seu pedido de aposentadoria, essa autorização. Então tem pessoas que estão entrando com ações contra a CONTAG, alegando que aquele desconto é indevido e não estão se atentando que existe uma autorização. Então tem que ter muito cuidado, não tem que ser uma atitude tomada aleatoriamente. É muito importante que você, agricultor, que se aposentou por meio do sindicato, antes de tomar qualquer atitude, procure o seu sindicato, consulte, para você não prejudicar uma instituição que ajudou a conseguir esse importante direito que é a tua aposentadoria rural. Então a CONTAG, ela de fato, ela está inserida nessas instituições que estão sendo investigadas justamente por estarem investigando todas. Mas a CONTAG, ela tinha autorização desse desconto, tanto é que eu advogo para vários sindicatos rurais e a gente já teve demandas onde o agricultor ali entrou com ação contra a CONTAG, muitas vezes de forma equivocada, não teve maldade ali, mas um sobrinho, um neto, um irmão viu na TV que estava acontecendo descontos associativos ilegais e entrou com ação contra a CONTAG e terminou que aquele agricultor, além de não ganhar o ressarcimento dos valores, ainda teve que indenizar aquele sindicato, porque o sindicato tinha a documentação devidamente assinada. Então, a gente tem que ter muita cautela, como o próprio doutor Ariel Oswaldo falou, procurar um advogado especialista, verificar as situações, conferir os dados e, a partir disso daí, tomar uma atitude prudente e responsável. Pois é, essa é a grande diferença quando você está tratando com um advogado especialista. Quando a gente fala especialista, eu não estou falando de anos de advocacia, não. Sabe qual é o advogado especialista? É o que pega um processo por responsabilidade e vai estudar a fundo aquilo ali. E outra coisa, tem que se verificar. Então, Heitor, lá no escritório, a gente não entra no processo judicial contra as associações sem fazer a verificação, que a gente até chama lá de FBI, né? Que é uma fase investigativa, né? A fase investigativa bancária. Mas aí a gente utiliza esse termo para verificar se realmente esse desconto não foi autorizado. Porque na maioria das vezes que eu digo, quando está relacionado a uma associação que de fato trabalha direitinho e que, por mais que esteja sendo investigada, mas é uma coisa que é investigada também, o tanto que essa associação cresceu nos últimos meses. A gente tem a associação que cresceu, que tinha 30 associados e nos últimos meses passou de 1 milhão. Então, assim, essas associações também estão sendo investigadas por esse boom de associados. A CONTAG, que nem o seu meio colocou, ela é um sindicato, né, que está aposentando aí as pessoas. Então, ela tem um trabalho, sim. Então, ela tem um serviço prestado. Mas, doutor Heitor, tem outras associações, que o senhor há de concordar comigo, que são apenas de fachada.
Não, quase que todas, na verdade, ali que foram indiciadas estão trazendo um malefício que não traz um benefício em volta, né? Porque se existe a pessoa lá que recolhe para contar, ela está recolhendo porque ela teve um benefício, não, uma prestação e uma contraprestação. Mas nessas outras situações não só existe a prestação e aquela instituição nunca nem existiu na vida daquele segurado. Isso é um absurdo. Eu digo para você, quando a gente vai investigar, que é lá a fase investigativa, a gente procura no Google Maps o endereço daquela associação. Meu amigo, é cada absurdo. Às vezes é um terreno cheio de mato. Às vezes é uma casinha que diz que é no centro de Fortaleza. Quando a gente vai ver, não tem nada a ver com o que é dito, com o serviço que é prestado. No site é a coisa mais linda. O casal de idosos se abraçando, indo para consulta médica, participando de fisioterapia. Mas na prática é um prédio que está fechado, abandonado, não tem nem fachada. Então, a maioria dessas associações, né, e quando eu digo a maioria, não estou dizendo todas, podem até estar algumas autorizadas, né, mas em sua maioria não está autorizado para descontar. Ela pode ter ali porque é o desconto legal, vamos dizer assim. Ele consegue, através da legalidade, se habilitar e o INSS libera. Uma coisa que eu acho um absurdo, sempre achei. Como é que pode? Como é que o INSS libera um desconto sem constatar se a assinatura do Eri Osvaldo é realmente a assinatura que está lá na identidade? Doutor Heitor, quando a gente entra com o processo, primeira coisa que eu faço, cadê o termo? Aí junto um termo com assinatura bem bonita, cursiva. Eu pego a identidade do aposentado, olho... Não tem nada a ver, né? Não tem. E muitas vezes, e aí fica a minha crítica para o judiciário, o juiz indefere o pedido da perícia e o aposentado acaba perdendo na primeira instância. Pois é, e se não tiver acompanhado de um profissional especialista, ou se trazendo de forma mais comum, vai estourar no lombo do mais fraco. No lombo do mais fraco. Doutor Eri Osvaldo, vamos se encaminhar aqui para os nossos por finais. Eu gostaria que você trouxesse uma mensagem para todas essas pessoas que sofrem e que ainda não sabem que estão sofrendo, mas que precisam tomar consciência. Esse momento de hoje foi um momento de conscientização, um momento de crescimento, um momento de instrução. Fico muito feliz porque eu sei que esse momento de hoje ele vai reverberar, vai trazer um impacto positivo na vida de dezenas e centenas de pessoas. E eu quero que você traga uma mensagem para essas pessoas que estão hoje com problemas nos seus pagamentos. Pronto, perfeitamente. Antes de qualquer coisa, eu já quero logo aqui novamente reiterar os meus agradecimentos pela oportunidade de estar aqui, tá certo? Nesse podcast, né, que vai com certeza levar muita informação para quem acompanha, né, para quem busca informação, né, que nem eu sempre falo. Todo mundo precisa estar munido de informação, porque informação é poder, e poder no final das contas se transforma em dinheiro. E para você, principalmente que é aposentado, vai se transformar em não perder dinheiro. Então vamos lá. Você que é aposentado ou pensionista do INSS, que se deparou com esse tipo de desconto e hoje até pediu lá para receber de volta, lá na autorização do aplicativo, disse que não reconheceu e vai receber de volta. Mas saiba que você, mesmo diante dessa situação, você tem direito a uma reparação pelos danos morais. Então, não quer dizer que você perdeu todos os direitos. Não, você vai receber de forma simples. Mas, perante a lei, você tem direito de receber em dobro. Então, o governo, ele tinha que te devolver em dobro com juros e correções monetárias, tá certo? Outra coisa, para você que identificou e ainda não fez o pedido, o que é que eu te digo? Procura um advogado especialista, porque tu vai receber de volta o que é devido. Você não está tirando proveito de uma situação, como é muito colocado aí para as pessoas. Você está apenas pedindo uma reparação pela invasão do que é precioso para ti, que é tua aposentadoria, que é o teu benefício que tu tanto lutou para conquistar, não é verdade? Então, assim, se deparou com essa situação, não cruza os braços. Procura um advogado especialista, um advogado da tua confiança, tá bom? Para te ajudar. E lembrando, R$30, você pode até dizer assim, eu não vou atrás disso não, só foi um desconto de R$30. Mas se você não fizer nada, no próximo mês já vai aumentar para 31, 32, e aí tu não vai perceber, mas com o tempo tu vai estar pagando 50. Então, assim, quem autorizou foi você. Se você ficar calado de braço cruzado, o direito à justiça não vai te atender. Então, a minha mensagem para ti é, se deparou com situações de injustiça, de roubo do que é teu, do teu salário, do teu benefício, procura o teu direito. Não vai cruzar teus braços, não. Isso é o que eu digo para todos os meus clientes. Doutor Osvaldo, obrigado.
um momento riquíssimo. Obrigado pelo seu tempo, sua disponibilidade, por todo esse conhecimento aqui colocado para os nossos ouvintes aqui, para o pessoal que nos assiste aqui no Prevcast. Fico muito feliz, espero que o doutor tenha a oportunidade de vir aqui próximas vezes, a porta já fica aberta. Eu gostei muito, as pessoas com certeza vão dar excelentes feedbacks do que foi repassado aqui. E para finalizar, meus amigos, eu também quero deixar uma pequena consideração. Vocês tomem cuidado, tenham sabedoria, consultem, procurem o direito de vocês, porque a partir do momento que vocês não procuram, vocês deixam a porta aberta para o banco fazer outro desconto, para a associação aumentar o valor do desconto, e muitas vezes pode ser muito tarde. Então o momento é agora, procurem entender, ter clareza e saber o que de fato acontece na sua vida bancária. E hoje aqui nesse exato momento a gente encerra o nosso segundo capítulo do Prevcast. Muito obrigado pelo tempo, pela disponibilidade, não só do Dr. Oswaldo, mas de todos vocês. E aguardo vocês no próximo capítulo.